Olá, pessoal! Vamos começar mais um dia de atividades, tá certo? Hoje, terça-feira, teremos as nossas aulas de História e Matemática, tá certo? Essa semana teremos umas mudanças nas nossas atividades, porque tivemos o feriado da segunda-feira, que foi o Dia das Crianças, e teremos outro feriado essa semana, que será o Dia dos Professores, tá bom? E nessa semana, o nosso feriado do dos Professores será na sexta-feira. Bom, então as nossas atividades vão mudar um pouquinho, tá? Mas hoje teremos as nossas atividades normais de matemática e história, tá certo? Agora, nesse primeiro momento, vamos iniciar com a nossa aula de história, tá? Então eu preciso que vocês peguem os livros de vocês, abram na página 454 e 455, que vamos dar, continuidade aos nossos estudos sobre a nova ditadura e a redemocratização do nosso país, tá bom? Bem, no nosso estudo, vamos falar sobre a Constituição Cidadã, que foi toda aquela mudança, a partir da renovação dos nossos direitos. Mas para que vocês entendam a minha explicação hoje, é muito importante que vocês façam a leitura dessas duas páginas e voltem para a minha explicação, que eu vou falar mais ou menos o que é que esses dois conteúdos, esses dois assuntos, essas duas páginas, elas falam, tá? Então, vamos falar primeiro sobre a Constituição Cidadã, que foi toda aquela mudança em em criar uma Constituição que fosse para a população. E nessa Constituição ficava determinado que as mudanças que houvesse no país não iria mais interferir na forma que a Constituição ela foi construída. Então, o direito das pessoas, o direito da população, a Constituição foi feita, para eleger os direitos das pessoas. E como já vimos até aqui, houve muitas mudanças. As pessoas acabaram sendo afetadas com todas essas mudanças no nosso país. Só que essa nova Constituição, a Constituição Cidadã, ela veio para deixar concreto os direitos que a população tem e que ninguém poderia mais mexer nessa Constituição, que ela deveria ser da forma que ela fosse, por mais que houvesse mudanças no nosso país, tá certo? Outro ponto é que essa Constituição ela foi promulgada em 1988. Então, desde 1988, temos essa nova Constituição que nos dá esses direitos, tá certo? Como eu já disse, esses direitos que vieram a partir dessa democratização do nosso país, elas são todos nós cidadãos, somos iguais. Não importa a cor da nossa pele, a região que nascemos, a nossa religião, isso não muda. Então, todas as pessoas são iguais, mesmo com as suas diferenças. Os seus direitos são iguais, tá certo? As principais características dessa Constituição os direitos políticos, civis e sociais. Então, é para que todo mundo tenha esses direitos garantidos, tá certo? As bases de uma república que ela foi feita, foi realizada e foi pensada desde o início que o nosso país virou uma república, que é a divisão dos três poderes, onde cada um tem cada um desses três poderes, ela tem a sua função em administrar o nosso país. Tem um sistema presidencialista e o Estado, mas um Estado laico, tá certo? E depois de muito tempo, o nosso país ele voltou a ser um país democrático. E o que é isso? Onde podemos eleger, escolher e votar na pessoa que vai nos representar. Então, aí na página 455, fala sobre a votação das eleições no Brasil. Então, teve esse poder, dado à população de escolher o seu representante. E isso voltou às mãos da população depois de 29 anos. Então, a volta das eleições no Brasil veio após 29 anos. No ano de 1989, as pessoas tiveram esse poder de fazer, de votar, de ter uma eleição direta, que era uma eleição votada pela população. E, a partir disso, quem venceu essa nova eleição, foi Fernando Collor de Mello, que em sua chapa ele defendia
o combate à inflação e à corrupção, tá certo? Então, o pensamento dele, a vontade dele era de fazer essas mudanças no poder, de que ele fosse reconstituído e essa corrupção, essas inflações, elas acabassem. O plano de governo de Collor para a população foi um dos melhores, porque além desse pensamento, dessa vontade de mudar, né, ele queria fazer um novo plano para o Brasil, que foi conhecido como Plano Brasil Novo, de remodelar toda a forma de governo daquela época. Então, no seu plano tinha em mudar a moeda, o dinheiro nacional, para o cruzeiro. De congelar os preços e os salários da população para que a economia ela se reconstituísse, que ela melhorasse e que tivesse um novo começo para a economia do Brasil. Teve também o bloqueio das contas da poupança da parte da população. Então, isso não foi bem visto pela população porque os dinheiros que eles investiam naquele momento ficaram congelados e eles não puderam fazer o uso deles. E iniciou o processo de privatização de empresas estatais. Só que, por mais que esses planos de governo de Collor fossem bons, né, foram bons pensamentos para a melhoria do nosso país, tiveram os seus pontos negativos e assim a população começou a se revoltar novamente. Como a Constituição ela foi mudada e a população tinha realmente o poder de eleger ou de ir atrás dos seus direitos, então foi isso que a população fez. Sendo assim, em 2 de outubro de 1992, Collor pediu a renúncia do cargo de presidente. Por quê? Além dessa forma, desse plano dele não ter dado certo, ele tinha, né, aquele comando de melhorar e de tirar a corrupção do nosso país. Só que foi constatado que o seu governo, a sua forma de governo, estava passando por corrupções, que ali dentro tinha corrupções, tinham pessoas corruptas, e estava indo contra ao que ele falou na sua candidatura. Então a população se revoltou, teve assim, foi criado pelo Congresso Nacional a CPI, que é a Comissão Parlamentar de Inquéritos, que era para investigar como estava sendo a sua forma de governo, e não foi bem visto. Então ele renunciou e quem assumiu o seu cargo foi Itamar Franco. E ele tentou, né, fazer as melhorias na economia, na política e para a população, tá certo, pessoal? E após esse estudo sobre essa revolução e sobre essa movimentação que ainda teve a partir da nova Constituição que foi realizada, da população ter seus direitos assegurados, né, e de uma nova eleição que, por mais que aparentemente fosse boa, mas teve também os seus problemas, tá certo? Vocês vão fazer a atividade da página 456, que é para reforçar, né, para fixar bem esse nosso estudo, tá bom? É uma atividade pequena, com poucas questões, que é para a fixação do que já estudamos até aqui, tá? Então, um cheiro para vocês e até a nossa próxima aula de matemática. Tchau, pessoal!